Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terminou neste domingo a 11ª rodada, domingo dia 12 de abril de 2025, 2026. Terminou a 11ª rodada do Brasileirão Série A. Brasileirão que está chegando já de um terço, né, do seu campeonato. Já dá para você começar a definir, né, alguns parâmetros, algumas coisas, né, verificar ali quem você já pode apontar. Lógico, ainda falta muito campeonato, mas já dá para você começar a pontuar quem são os times que vão brigar no meio da tabela, brigar pelo título, brigar contra o rebaixamento. É, acho que esse ano é um pouquinho mais difícil de você fazer essa projeção, porque a gente tem a Copa do Mundo e vai parar. E a gente não sabe como é que vai voltar os times após a Copa do Mundo, né? E ainda tem o meio do ano que tem contratações, tem muitos times que vão contratar, times que vão perder jogadores. Nos outros anos também tem isso no meio de ano de contratar. Porém, é com o campeonato andando. Esse ano tem a Copa do Mundo e fica aí pelo menos com um mês parado. Se eu não estiver enganado, se não for mais. Mas antes da parada já dá para você ter uma noção mais ou menos dos campeonatos, porque tem aquele campeonato que é briga pelo título, tem o campeonato que é briga pela Libertadores, tem aquele campeonato de quem não vai ficar na Libertadores, aí vai sobrar a Sul-Americana, aí tem aqueles times que estarão na Sul-Americana, mas não queriam estar, né? É só a gente ver pela primeira rodada da Sul-Americana. Você viu que a grande maioria dos times brasileiros cagaram para a Sul-Americana e aqueles times que vão brigar contra o rebaixamento. Então já dá para você dar essa separada ali na tabela. E os jogos. Tivemos 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo. Tivemos 3 clássicos, se eu não estiver enganado. Grenal, Fla-Flu e Corinthians e Palmeiras. É, eu vi boa parte de todos eles. Bom, o Grenal, na boa, foi ruim. Corinthians e Palmeiras foi ruim. Dos clássicos, o melhor foi Fluminense e Flamengo. Foi o melhor. E por que eu estou falando isso, amigo torcedor gremista, tricolor, palmeirense, corintiano, flamenguista e tricolor? No jogo Grêmio Internacional, a gente sabe da rivalidade, né? Que é o Grenal. É, provavelmente é uma das maiores rivalidades, se não for. Só que muitas das vezes essa rivalidade não permite que se tenha futebol. Os times entram com aquela vontade tão grande, mas não é de ganhar, é de não perder. E aí não jogam. O jogo fica porrado o tempo inteiro. E aí, cara, não tem futebol. Então, Internacional e Grêmio fizeram um jogo bem abaixo tecnicamente. Jogo bem fraco. E aí, eu não preciso ir muito longe para pegar aqui. Ó, o Grêmio deu um chute em direção ao gol. Um. Teve um jogador expulso no final do jogo. O Internacional foi até um pouco melhor, mas teve 5 chutes em direção ao gol. Ou seja, cara, o jogo foi fraco. Fraco, fraco. É, Palmeiras e Corinthians. O Corinthians teve um jogador expulso no primeiro tempo, porque botou a mão na genitália, igual o Alan. Né? O Alan jogou no Flamengo, está no Corinthians agora. Acho que pela Libertadores botou a mão na genitália, teve um jogador expulso. E aí, de novo, só que agora o André bota a mão na genitália, aponta mostra pro jogador lá do Palmeiras, o VAR chama, e aí ele toma o cartão vermelho. Cara, cada um tem a sua opinião, tá? Eu quero que respeitem a minha opinião. Tá? Eu acho que você atrapalhar o espetáculo
lógico que eu sei que o jogador sabe que não pode fazer, não faz, beleza. Mas não é toda regra, não é toda lei que você tem que concordar. Tem algumas leis aqui no Brasil que são absurdamente escrotas. Tem algumas leis aqui. E estão se fazendo algumas leis aqui no Brasil por lacradores que, irmão, não tem o menor sentido. Menor sentido. Então existem leis, regras. Não é porque tem que você tem que concordar, mas já que tem, você tem que respeitar. Eu entendo. O jogador do Corinthians desrespeitou a regra. Beleza. Foi. Mas, na minha opinião, porra, você estragar o espetáculo porque o cara meteu a mão na genitália, porra, e apontou pro adversário. Você sabe, olha, na boa, eu acho uma grande de uma babaquice. Uma grande de uma babaquice. O futebol já tá uma merda tecnicamente. Tecnicamente, o futebol já tá uma merda. Quer ver um grande exemplo de que o futebol tá uma merda? É uma Copa do Mundo com 48 times, 48 seleções. É um absurdo, irmão. O que vai ter de seleção ruim? Mas isso é por causa de política. Entra a política, fudeu. A política estraga. Não tem nada pior do que política. A política destrói qualquer coisa. A política destrói qualquer coisa. Porra, não tem jeito, cara. Eu acho um grande absurdo. Acho que você sabe por causa disso. Aí o VAR chama. Mas aí o VAR, em vez de chamar também quando os jogadores são artistas, porque o jogador tem jogador que está perdendo tempo jogando bola. Ele tem que fazer televisão. É, eu vou citar aqui um. O Canóbio do Fluminense. Porra, bicho, ia ser um astro. O Canóbio do Fluminense é um ator. Hoje no Fla-Flu, o jogador do Flamengo encostou nas costas dele. Ele caiu rolando no campo com a mão no rosto. Porra, parceiro. Aí o VAR vê e não chama. O que é pior? Essa simulação descarada. Tu, aqui, meter a mão na genitália, tomar naquele lugar. Pô, irmão, a gente tá falando de futebol, parceiro. Tá falando de tênis, golfe, não, pô, que tem que ficar todo mundo em silêncio, pô. Porra. É bom, eu sei que vai ter gente que não vai concordar comigo, mas, pô, parceiro. Aí, voltando a falar do jogo do Corinthians com o Palmeiras, aí o Corinthians tem esse jogador expulso. Já era para ter o Mateuzinho ter sido expulso por uma falta que ele fez. Era para ter sido expulso direto. Não foi. O juiz errou. 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 Era para ter sido expulso. Aí o Palmeiras fica com um jogador a mais porque teve o André expulso. Não faz nada. Vai para o segundo tempo. Palmeiras tentando, Corinthians segurando. A melhor chance do jogo foi do Corinthians, com o Yuri Alberto. A melhor chance do jogo foi com o Yuri Alberto do Corinthians. E aí tem mais um jogador expulso. Agora o Mateuzinho, que se embolou lá pro jogador do Palmeiras, depois deu um tapinha na cara do jogador. A impressão que dava é que o Mateuzinho estava querendo ser expulso de qualquer maneira por algum motivo. A impressão que dá é que o Mateuzinho estava querendo ser expulso de qualquer maneira, por algum motivo, cara, não sei qual. Acho que ele não queria ir jogar a próxima partida. Tem alguma coisa, irmão, porque não é possível. Ou então vamos fazer um exame de urina nele para ver se ele estava puro, porque, porra, arrego. Se estava puro, tem que tomar uma multa. Tem que tomar uma multa. Não dá. Então, Mateuzinho vai expulso, e aí o Palmeiras fica com dois jogadores a mais. Não mudou porra nenhuma, que o Palmeiras não sabia o que fazer com a bola. Não criou absolutamente quase nada. Hugo fez uma ou outra defesa ali, mas, porra, você está com dois jogadores a menos e ter quase o mesmo número de chutes com o adversário, então o jogo foi ruim também. E o melhor jogo foi o Fla-Flu, onde o Flamengo venceu de 2-1. O Flamengo foi bem melhor no primeiro tempo, bem melhor no primeiro tempo, fez um gol, o Flamengo faz o segundo gol no segundo tempo com o Pedro, dois gols do Pedro. O Flamengo mete uma bola na trave, tem um gol, tem um terceiro gol do Pedro, onde está impedido, né? Porque
tinha só o Pedro e mais um jogador atrás do Fábio, né? Aí o juiz teve que marcar o impedimento. E aí, depois dos 20 minutos ali, o Fluminense deu uma melhorada, empurrou o Flamengo para trás. O Flamengo não conseguiu marcar direito, começou a errar bastante. O Fluminense conseguiu fazer um gol, deu uma pressão, quase que o Fluminense empata. Mas você pegar ali no campo do jogo, o Flamengo foi melhor. Então, tivemos 3 clássicos, onde um clássico teve jogo, o Fla-Flu. O Grenal, muito pouco futebol. E no Corinthians e Palmeiras, Corinthians ficou com um jogador a menos no primeiro tempo, com 2 jogadores no segundo tempo, e o Palmeiras não soube o que fazer com a bola. Então, 2 clássicos fracos e um clássico que valeu o ingresso. E aí, os outros resultados dessa 11ª rodada. Só pedir a você, amigo, para deixar aquele like, tá? Curtir o canal, compartilhar, beleza? Tivemos Vitória 2, São Paulo 0. O Vitória muito desfalcado Vitória. E o São Paulo também com muitos desfalques, poupando jogadores. E o Vitória vence por 2-0. O São Paulo teve jogador expulso. Bom, vi jogo merecido a vitória do Vitória. Vitória foi melhor que o São Paulo, mereceu vencer e ponto. Remo 1, Vasco 1. O jogo atrasou um pouco porque estava chovendo muito, muito lá. O Vasco sai na frente, o Remo consegue empatar. O Remo é um time que está começando a se encaixar. É um time que tem muitos jogadores experientes, mas foi um time montado agora. Então precisa de encaixe. O Remo pode até ser rebaixado, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não tem nenhum craque, mas tem jogadores experientes que dá para segurar a onda e brigar ali por uma permanência. E o Vasco é o Vasco que a gente falou. Começou com o Renato, pá. O próprio Renato avisou: vamos com calma, não é bem assim. Não é bem assim. E aí a gente está vendo que o Vasco é o Vasco. Tem que ter calma, não é timaço, não é time para brigar por título. Se ficar ali pelo meio da tabela, pegar uma Sul-Americana, já é o que dá para o VAR. Mas aí virou SAF, não sei o que. Bom, aí é uns 500. Chegar no meio do ano, comprar jogadores, fazer igual o Dexton, comprar 8, 10 jogadores, depois não sabe como paga aquela porra. Pode ser, mas por enquanto o Vasco é aquele time para ficar ali pelo meio da tabela, conseguir uma Sul-Americana, tá maneiro. Então, 1-1, diante do que foi o jogo e como estava o campo também, foi um resultado normal. Tivemos Mirassol 1, Bahia 2. A torcida do Bahia ficou reclamando de mim, porque eu falei de alguns lances do jogo, da arbitragem, mas aí eu não falei que do lance do Everton Ribeiro. Aí teve até um babaca que escreveu assim: deve ser esse merda desse flamenguista. Deixa eu te falar uma coisinha, amigo, que você escreveu isso, dizendo que eu sou um merda de flamenguista. Irmão, merda é quem te pariu, beleza? Eu escrevi isso lá e tô falando aqui ao vivo. Merda é quem te pariu, beleza? Eu não ofendi ninguém. Agora eu tô, porque eu fui ofendido, beleza? Então, é, é, Mirassol e Bahia. Mereceu. Teve muitos erros, o árbitro se enrolou. Teve o lance do pênalti no Everton Ribeiro e foi pênalti. Foi pênalti. O Everton Ribeiro entrou pela área, o cara puxou o ombro dele, foi pênalti. Eu acabei esquecendo de falar no vídeo. Eu esqueci de falar, tá? Teve muita polêmica. É, o lance do segundo gol do Bahia, do gol de virada do Bahia, foi falta em cima do jogador do Mirassol. Foi falta. Como foi pênalti a favor do Bahia, tá? Como foi pênalti em cima do Everton Ribeiro, que não foi dado. Então foi um jogo com muita polêmica, mas o Bahia mereceu o triunfo. Tá? O Bahia mereceu o triunfo. Tivemos Santo 1, Atlético Mineiro 0. Esse jogo eu não vi. Tá? Esse jogo eu não vi. Vi só os melhores momentos. Pelos melhores momentos, não dá para mim falar, tá? Não dá para me falar. Mas como o jogo foi mando de campo do Santos e o futebol do Atlético Mineiro também não é
lá grandes coisas, o Santos ter vencido em casa, normal. Vou até dar uma olhada aqui, rapidamente. Deixa eu só pegar aqui, para me dar uma olhada aqui, só na estatística. O Santos deu 16 chutes, o Atlético Mineiro 10, 3 chutes para cada lado em direção ao gol. Porra, 90 minutos, ter 6 chutes em direção ao gol, puta que pariu. Ainda bem que eu não vi o jogo. Deve ter sido uma merda. Porra, horrível. Então, Santos 1, Atlético Mineiro 0. Internacional 0, Grêmio 0, eu já falei logo no início. Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0. Foi 2-0, mas era para ter sido mais. O Furacão poderia ter goleado a Chapecoense. Fez futebol para golear a Chapecoense. Então, justo o resultado, a vitória do Atlético Paranaense. Tivemos Botafogo 2, Coxa 2. O Coxa saiu na frente, tomou a virada, e aí o Coxa, logo na sequência que toma a virada, consegue empatar. Cara, o Botafogo. O Coxa está fazendo uma boa campanha, né? Até surpreendente, né? E o Botafogo, cara, o Botafogo vive um momento conturbado, que você não sabe direito o que vai acontecer com o Botafogo, de vez em quando joga bem, de vez em quando joga muito mal, falta peças, tu não sabe com quem pode contar direito, é bem complicada a situação do Botafogo, sai treinador, entra treinador. Na verdade, o Botafogo está uma bagunça, né? E acaba empatando em casa. Levando em consideração tudo que está acontecendo, o que aconteceu, foi um grande resultado para o Coxa. Ter empatado fora de casa com o Botafogo foi um grande resultado para o Curitiba. Fla-Flu, quer dizer, Flu-Fla, 2-1 Flamengo, já falei no início, né? Tivemos Cruzeiro 2, Bragantino 1. O Bragantino sai na frente, o Cruzeiro consegue virar. O Cruzeiro está tentando se recuperar. Obviamente, o time do Cruzeiro, com o elenco que tem, com o treinador que contratou agora, não é time para estar onde está, na zona de rebaixamento. Em breve o Cruzeiro sai. Será que dá tempo de brigar pelo título? O Palmeiras já está com 26 pontos, né? O Cruzeiro está com 8. Porra, é uma diferença já monstro, né? Já são quase 20 pontos, são 18 pontos de diferença. Será que dá para tirar 18 pontos de diferença nas 27 rodadas que faltam? Cara, não basta só o Palmeiras sair perdendo. Tem que Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Fluminense, todo mundo que está lá na frente tem que sair perdendo, né? É, é, eu acho que briga pelo título, pelo Cruzeiro, falar hoje é quase que, porra, querer jogar para a galera. Mas que o Cruzeiro vai sair dessa situação e pode chegar ao final do campeonato com uma vaga da Libertadores, isso a gente pode acreditar, porque o time do Cruzeiro não é ruim dessa maneira. Tá? Acho que vai se recuperar e de repente daqui mais umas 4, 5 rodadas já está chegando ali no meio da tabela e daqui a pouco começar a brigar ali. Quando chegar na metade do campeonato, quando virar o turno, eu acho que o Cruzeiro já pode estar ali brigando ali por um G8, G7, acredito eu. Então o Cruzeiro vence por 2-1 o Bragantino de virada. E o último jogo foi Corinthians e Palmeiras, aonde a gente também falou aqui no início. Então eu pego aqui dos jogos, cara, o destaque, o destaque, porra, difícil, cara, tem um destaque. Difícil ter um destaque. Mas eu vou colocar o destaque a vitória do Vitória em cima do São Paulo por 2-0. Que o São Paulo está brigando lá em cima pelo título, o Vitória está mais no meio da tabela, então eu coloco ali a vitória do Vitória em cima do São Paulo. E a decepção, cara, eu poderia botar o Botafogo. Cara, mas eu vou botar a decepção, os dois clássicos. Tivemos três. Mas eu vou botar decepção o futebol jogado no Grenal,
bem abaixo, porque os times só queriam se pegar, os jogadores só queriam se dar porrada, não queriam jogar. E o Corinthians e Palmeiras, que o Palmeiras ficou com dois jogadores dois a mais, não sabe o que fazer. O Corinthians foi guerreiro, né? O Corinthians foi guerreiro. Eu poderia até falar que a decepção maior foi o Palmeiras nesse clássico, não o Corinthians. O Palmeiras, né? Então, coloca aí o Grenal, futebol bem fraco, Palmeiras e Corinthians também bem fraco, mas muito mais o Palmeiras, porque o Corinthians lutou do jeito que estava. E a classificação do Campeonato Brasileiro fica a seguinte: o Palmeiras continua na liderança com 26 pontos, seguido agora pelo Flamengo, que é o segundo colocado com 20 pontos e um jogo a menos. Ou seja, o Flamengo dá para diminuir essa diferença do Palmeiras para 3 pontos. E não é maneiro para o Palmeiras ter o Flamengo na cola. Como não seria maneiro se fosse ao contrário. Não seria maneiro se o Flamengo fosse o líder e o Palmeiras estivesse na cola. Tenho certeza que os palmeirenses vão reclamar bastante de não ter vencido o Corinthians e ter dado essa chance ao Flamengo de, fazendo aquele jogo atrasado, encostar. Na terceira colocação a gente tem o São Paulo, quarta colocação a gente tem o Fluminense, na quinta colocação o Bahia. Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia, todos esses times estão com 20 pontos. A diferença é o saldo de gols. Por isso que o Flamengo, com essa vitória do Fluminense, deu um salto muito grande, passou o Fluminense e São Paulo de carreira por causa do saldo de gols. Na sexta colocação a gente tem o Atlético Paranaense com 19 pontos. Com 16 pontos a gente tem o Coritiba. Com 14 pontos a gente tem o Atlético Mineiro. Também com 14 pontos o Bragantino. E na décima colocação o Vitória também com 14 pontos. Na 11ª colocação o Botafogo com 13. 12ª o Grêmio com 13 também. Também com 13 pontos Vasco da Gama e Internacional. Vasco que é o 13º, Internacional é o 14º. Na 15ª colocação o Santos com também 13 pontos. Pô, temos 5 times com 13 pontos. Cara, temos 5 times. 5 ou 4, deixa eu ver aqui. 4. 4 times com 20 pontos, lá em cima. E 5 times com 13. Botafogo, Grêmio, Vasco, Internacional e Santos. A diferença ali é o saldo de gols. O saldo de gols do Botafogo é 21. Não, o saldo de gols é 21, não. O saldo de gols do Botafogo, calma aí. Não. O Botafogo é o 11º, porque tem 4 vitórias. Deixa eu pegar aqui. Tem 4 vitórias, um empate e 5 derrotas. Tem. Porra. Por que tá. O Botafogo tem um jogo a menos, né? O Botafogo tem um jogo a menos. É por isso que o Botafogo está na frente. O Botafogo tem 13 pontos com um jogo a menos. O Grêmio tem 13 em 11 jogos. O Vasco tem 13 em 11 jogos. O Internacional tem 13 em 11 jogos. O Santos tem 13 em 11 jogos. É por isso que o Botafogo está na frente. O restante é saldo de gols. O saldo do Grêmio é 0. O do Vasco da Gama é -1. O do Internacional também é -1. Mas aí no Gols Pro o Vasco tem mais. E o do Santos é -2. Na 16ª colocação, o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Corinthians do Diniz com 11 pontos. E na zona de rebaixamento, o Cruzeiro na 17ª colocação com 10, o Remo na 18ª com 8, a Chapecoense na 19ª com 8 e na última colocação o Mirassol com 6 pontos. O Cruzeiro, na próxima rodada, pode sair da zona de rebaixamento e pode empurrar aí o Corinthians não ganhar. O Corinthians para a zona de rebaixamento. O destaque da tabela, eu coloco aqui, cara, o Atlético Paranaense ali na sexta colocação, a subida do Flamengo para vice-liderança, né? Para vice-liderança e a decepção ainda, obviamente, o Cruzeiro, mas o Cruzeiro vai sair, mas eu coloco uma decepção maior o Corinthians, né? O Corinthians na 16ª colocação é uma decepção. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.